Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Vou perguntar de novo, quem está feliz, diga glória a Deus. Pegue sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra comigo, em nome de Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 14. Versículo de número 22. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui, gente. Jesus está aqui. E onde Ele está, alguma coisa acontece. Onde Ele está, alguma coisa acontece. Mateus 14, 22. Todos acharam? Amém? Assim está escrita a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E Pedro não afundou. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Último versículo. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Pode se assentar, aplaudindo a Jesus. Eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz, porque eu já senti a presença de Jesus, estou sentindo Ele aqui. Eu sei que Ele tem algo a fazer essa noite. Glória! Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe, mãe. Obrigado, bispo. Deus abençoe pela confiança. O Marcão. Deus abençoe, meu amigo. Sabe que eu te amo, né, irmão? Ele se faz difícil, mas no final ele cede. Marcão, uma benção. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu peço que você preste muita atenção,
porque há algumas chaves que Deus tem para liberar e nos esclarecer algumas coisas acerca da nossa caminhada, da nossa vida como homem, como mulher, como filho e como servo dele. Antes da gente iniciar aqui a palavra, eu quero fazer uma oração bem rápida, bem objetiva. E peço que você feche seus olhos em nome de Jesus e ore comigo. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti para Te louvar, para bendizer o Teu nome, pois Tu és digno, Senhor, de toda a glória. Não há na terra, nem debaixo na terra, nem em cima nos céus, alguém maior do que o Senhor. Tu és soberano, Tu governas, Tu tens todo o poder em Tuas mãos. Eu sou Teu, a igreja é Tua, Senhor, a palavra é do Senhor. Nós estamos aqui fazendo essa oração, meu Pai, porque nós reconhecemos que precisamos de Ti. Porque na Tua palavra nos diz, o Senhor mesmo disse, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Quem dirá, meu Pai, ter uma responsabilidade tal de pregar a Tua palavra? Eu estou aqui, Senhor, na condição de filho e de servo, pedindo mais uma vez a Tua graça. Senhor, eu não tenho nada para entregar, porque o Senhor diz que se do céu não for dado, o homem não tem nada para entregar. E eu peço a Ti, meu Pai, pela misericórdia da Tua palavra, fala conosco nessa noite. Abra o céu, Senhor, mais uma vez e glorifica o Teu nome. Que os ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o coração esteja quebrantado para receber a Tua presença. Que os espíritos estejam, Senhor, dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem. Cura nessa noite, Pai. Liberta, salva, transforma, opera. Que o Teu nome venha a ser glorificado de uma maneira extraordinária, Senhor. Que nenhum principado, que nenhuma potestade, que nenhum ser enviado do inferno venha roubar a Tua igreja, mas que tudo aquilo que o inferno designou, meu Pai, para impedir o Teu trabalhar, impedir a Tua palavra, que venha cair por terra em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. E se faça presente, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. E você aplaude a Jesus mais uma vez. Meus irmãos, o texto que a gente acabou de ler é um texto que é muito conhecido, porque nele a Bíblia nos conta um episódio que é muito conhecido. Quem nunca ouviu falar acerca dessa tempestade em que os discípulos passaram com Jesus? Quem nunca ouviu falar acerca desse episódio em que Jesus anda sobre as águas? Mas como a palavra do Senhor se renova a cada dia, Ele me entregou algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês aqui, referente a essa simples palavra, mas poderosa, na qual, como eu disse no início, está introduzida nela algumas bases que a gente deve ter mediante ao propósito que Ele estabelece em nossas vidas. Bases essas que alguns já têm, outros não têm. Alguns já tiveram, mas hoje não tem mais. Mas eu profetizo que todos irão sair daqui de posse dessas bases para colocar em prática e viver aquilo que o Senhor tem. Na sua Bíblia e na minha Bíblia, o salmista escreveu certa vez e disse assim, Deus toma a boca dele e diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Eu aprendo aqui que quando nós estamos diante do pão de Deus, que é a palavra, eu não posso me alimentar de boca fechada, porque eu não estou doente. Só come de boca fechada quem está na UTI. Só come de boca fechada quem está doente. Mas eu estou vendo aqui que não tem ninguém aqui doente.
E Jesus está dizendo assim: se você quer ser cheio, abre a tua boca para receber a tua palavra. Porque eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ao você abrir a sua boca, eu vou te encher. Olha para esse crente do teu lado e diga assim: abre a boca, vaso. Porque enquanto você abre a boca, ele te enche. Porque enquanto você glorifica, ele trabalha. Porque enquanto você exalta, ele faz. Porque enquanto você glorifica, ele trabalha ao favor da tua casa, ao favor da tua vida. Então abre bem a tua boca que ele vai te encher. Esse texto que nós lemos a partir do verso 22 do capítulo 14 de Mateus é um texto aonde nos mostra, mediante a narração bíblica, que aconteceu logo em seguida a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse episódio acontece e se inicia com uma ordem. Diga assim: tudo se inicia com uma ordem que foi obedecida na marra. Vamos de novo. Tudo se inicia com uma ordem que foi obedecida na marra. No Evangelho segundo escreveu Mateus, o versículo 22 e o início desse episódio aqui, a Bíblia diz que Jesus ordenou. Mas se nós formos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo número 45, que é onde nos trata essa mesma história, só que um jeito diferente, a Bíblia diz que Jesus obrigou os seus discípulos para subir no barco. Jesus obrigou os seus discípulos para subir no barco. No versículo número 22, há algumas chaves aqui, na qual eu mencionei antes de iniciar, mediante alguns pontos específicos nesse pequeno versículo. Jesus primeiro, ele obriga os discípulos a subirem no barco, pastora Sheila. Porque os discípulos não querem ficar longe de Jesus. Eles querem ajudar, eles querem estar próximo. Só que Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês têm que subir no barco para chegar em determinado lugar, porque tem um propósito a ser cumprido. Só que os discípulos, eles relutam e criam uma resistência diante da ordem que Jesus deu, porque eles não queriam se afastar de Jesus, eles queriam estar perto. Só que Jesus está dizendo assim: como há estações na terra, e para cada estação tem um posicionamento diferente, seja na roupa, seja no cotidiano, seja no clima, assim também na nossa caminhada com Ele, a estação também muda, e a estação também mudando, a ordem também muda. Não é a palavra que muda, mas é a ordem que muda. Para cada estação, para cada tempo, Deus tem uma ordem diferente. Vou repetir: para cada estação e para cada tempo, Deus tem uma ordem diferente. E a ordem que às vezes Ele libera, às vezes choca um pouco e cria alguns conflitos dentro daqueles que recebem a ordem. Porque nem sempre a ordem que Ele libera vai condizer com a minha e com a tua vontade. Vou de novo. Nem sempre a ordem que Ele libera vai condizer com a minha e com a tua vontade. A vontade dos discípulos era estar perto de Jesus. Só que a estação mudou. Me prova. Em Mateus 8, se a gente voltar um pouco na história, acontece uma tempestade. Só que naquela tempestade, Jesus chama os discípulos e diz: passemos. Só que nessa ele está dizendo assim: passem, vão adiante. Só que assim, os discípulos, ao receberem essa ordem, eles analisam a ordem que Jesus está liberando e processam essa ordem, porque eles comparam com uma situação parecida.
Eu vou melhorar com uma estação parecida que eles viveram um bom tempo atrás. Só que lembra, para cada estação Deus tem uma ordem. Para cada estação Deus tem um propósito. Para cada estação Deus tem uma palavra diferente. Aos discípulos compararem essas duas situações, eu não vou falar tempestade, porque aqui eles ainda não tinham vivenciado a tempestade. Mas Jesus olha para os discípulos em Mateus 8 e diz: passemos para o outro lado. Aí eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, nessas duas situações, há direções diferentes. Nessas duas situações, a forma em que o Senhor trabalha é diferente. Nessas duas situações, a palavra também muda. Nessas duas situações, a ordem não é a mesma. Aí eu falei: Jesus, por quê? Porque nessa primeira tempestade que os discípulos vivenciam com Cristo, é a tempestade onde, primeiro, ele está na escola, inseriu os discípulos na escola da teoria, do amadurecimento, do fortalecimento, para adquirir bagagem, para adquirir experiência. Por quê? Porque assim como as estações mudam, o nível das guerras também muda. Vou de novo. Assim como as estações também mudam, o nível da guerra também muda. E Jesus, tendo consciência que a estrutura dos discípulos em Mateus 8 seria uma, mas que precisaria mudar porque o nível da guerra iria aumentar, Jesus, ele vai com os discípulos na primeira tempestade. Ele chama os discípulos, ele impulsiona os discípulos, ele pega na mão e vai junto. Só que na segunda tempestade, Jesus não vai junto. Mas ele olha para os discípulos e diz assim: ó, pega vocês e vão para o outro lado. Só que os discípulos criam aqui um conflito de resistência, por não quererem obedecer a ordem de Jesus. Porque em uma tempestade, Jesus está presente ao lado deles. Em uma tempestade, Jesus está conduzindo eles. Em uma tempestade, Jesus está dando a diretriz. Em uma tempestade, Jesus está pegando na mão e indo junto. Na primeira tempestade, Jesus pega eles, vai junto. E quando o problema surge, ele resolve. Porque eles têm a quem recorrer quando o problema surge. Porque quando a tempestade surge, eles pensam que eles vão morrer. Aí Jesus está dormindo no barco. Aí eles correm e dizem: Senhor, o Senhor não se importa não que a gente morra? Aí Jesus levanta, resolve o problema. E aí depois ele chega e diz assim: onde está a vossa fé? Então primeiro Jesus, na primeira tempestade, ele acalma a tempestade, para depois, guarde isso, tratar os discípulos. Vou de novo. Primeiro Jesus acalma a tempestade, para depois tratar os discípulos. Amém? Todos pegaram isso aqui? Primeiro Jesus acalma a tempestade, na primeira, para depois tratar os discípulos. Aí Jesus, no versículo 22, do capítulo 14 que nós lemos, ele obriga os discípulos para subir no barco. Porque lembra que eu falei das estações que mudam, dos níveis? Quem lembra, diga amém. E Jesus, tendo consciência disso, ele obriga os discípulos a subirem no barco. Por que ele obriga os discípulos a subirem no barco? Primeiro, porque para o nível que ele quer te levar, você não pode permanecer no mesmo que você está agora. Porque para o propósito que ele tem para cumprir, o nível não pode ser o mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eleva o nível. Vou de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: mediante a ordem que eu estou te dando, tu não pode permanecer do mesmo jeito. Então, eleva o nível. Porque para você viver aquilo que ele tem, o nível tem que ser elevado. Só que tem um detalhe aqui: Jesus, ele obriga os discípulos a subirem no barco.
Por que ele obriga os discípulos a subirem no barco? Primeiro, porque os discípulos não queriam entrar no barco, porque eles queriam a presença de Jesus. Só que eu abro um parêntese aqui para aplicar, para você pegar. Se você entender, você reage. Se você não entender, eu repito, para você pegar. Porque todos vão sair de posses dessa palavra. Aí Jesus me disse assim: eu obriguei eles a subirem no barco, a elevarem um nível. Mas eu falei assim: por que eles resistiram tanto para subir no barco? Aí a primeira aplicação é essa. Que Jesus disse assim para mim: em uma tempestade eu estava junto, ensinando eles. Só que eu tinha consciência que essa outra tempestade também iria surgir. Em uma, eu coloquei eles em cima da bicicleta. Só que a bicicleta estava com rodinha. Só que na segunda tempestade, eu tirei a rodinha, para fazer com que os discípulos caminhassem com as próprias pernas. Aí Jesus está dizendo assim: para o nível que eu quero te levar, tu não pode permanecer do mesmo jeito. Tem determinados tipos de vale e tempestade que você passou até agora, só que não te matou. E já que não te matou, tira proveito da vida que você teve. Por quê? Porque já que não te matou, pega a bagagem que você adquiriu e coloca em prática para agregar na ordem que Ele está te dando. Só que Ele eleva o nível, porque Ele coloca os discípulos à força no barco. Aí Jesus disse assim para mim: quem eleva o nível sou eu. Só que quem coopera para o nível ser elevado é você. Vou de novo. Quem eleva o nível é Ele. Mas quem coopera para o nível ser elevado sou eu e você. A ordem que Ele vai te dar para esse tempo, você não vai querer obedecer, você vai resistir. Só que Ele está dizendo assim: eu vou desmamar você de mim um pouco. Vou tirar a mamadeira da sua boca para você entender que para aquilo que eu tenho preparado para a sua vida para este tempo, eu já te dei bagagem. Eu já te dei experiência. Eu já te dei amadurecimento. E você pode caminhar com as suas próprias pernas. Aí você pode olhar e dizer: Senhor, mas eu não quero ir. Só que Ele não perguntou se você quer ir. Ele não perguntou se você quer obedecer. Tu não canta, tu não prega que tu é escravo de Cristo. Eu te pergunto: escravo tem opinião? Escravo tem desejo? Ele até tem, só que ele não cumpre o desejo que ele tem. Escravo tem livre-arbítrio? Tem alguns que acham que tem. Só que, como diz a pastora Ruth, Ele te deu livre-arbítrio, não te deu dependência. Então, já que você é escravo de Cristo, só lhe resta uma coisa: o quê? Obedecer. Porque você canta e prega que você é escravo dele. Só que por que você está resistindo para entrar no propósito que Ele está dizendo que você tem que entrar para cumprir a ordem que Ele te deu? Aí Jesus disse assim para mim: sabe por que eu fiz os discípulos subirem no barco? Eu falei: por que, Jesus? Eu estou sentindo Ele aqui. Glória. Porque Jesus está dizendo assim: lembra daquele dia que você levantou a sua mão e entregou o controle da sua vida para mim? Lembra daquele dia que eu te enchi? Lembra daquele dia que eu te levantei? Lembra daquele dia que eu te fiz promessas que eu iria te levantar, que eu iria te dar uma família, que eu iria te dar um ministério, que eu ia avivar a sua chamada? Lembra? Que você disse: Senhor, eis-me aqui. Tu lembra? Puxa na memória, claro que você lembra. E Jesus te fazendo lembrar desse tempo em que Ele te chamou, te separou, te encheu. Nós olhamos para a vida de Jesus em Mateus capítulo 4. Jesus passa por algo parecido. Ele é batizado no Jordão. Logo em seguida, ele sobe das águas, o céu se abre, o Espírito desce e enche Jesus. Só que no início do capítulo 4, a Bíblia diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto.
Qual é a aplicação do texto aqui, Lobato? A aplicação é simples, rápida e prática, e muito eficaz. A aplicação é essa, porque a partir do momento em que nós tomamos essa atitude de viver para Ele, viver o que Ele tem, e somos cheios do Espírito Santo, não é mais a nossa vontade que tem que ser feita, mas é a vontade daquele que nos encheu. O problema de muita gente é que recebe até a ordem, até ouve a voz dizendo, o que eu tenho é isso, eu te enchi, eu já te capacitei para você obedecer essa ordem. Só que o problema é que quer modificar a ordem, só que não tem como modificar a palavra, porque a palavra é imutável. A palavra que sai da boca dele é imutável. E sendo ela imutável, não resta outra alternativa a não ser obedecer. O problema de muita gente é que até recebe a palavra, até recebe a ordem, até recebe a sinalização dizendo, eu quero elevar o teu nível. Só que ela quer resistir e não quer obedecer. Por quê? Porque ela não entendeu ainda aquilo que o apóstolo Paulo disse, o que foi? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segura. Ele diz assim, eu tenho vontades, só que eu não faço aquilo que eu quero, porque eu não vivo, mas quem vive é que cumpre o que quer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem muita gente que até tem Jesus, até tem a palavra, até tem a diretriz, até tem a direção, só que não obedece 100%. Por quê? Porque a ordem que ele dá causa conflito, a ordem que ele dá te confronta, a ordem que ele dá vai fazer você caminhar com suas próprias pernas. Só que Jesus está dizendo assim, independente se você quer ou não, aquilo que eu tenho e a ordem que eu tenho vai ser executada. Quando Jesus libera a palavra e diz assim, eu vou obrigar vocês não querem ir, mas vocês vão. Mas eu vou obrigar vocês a irem, a subirem no barco, elevar o nível e cooperar com aquilo que ele tem. Por que eu devo cooperar? Essa desceu agora. Porque quando ele libera uma ordem, a ordem tem que ser executada, sim ou não? Só que tem alguns que acham que tem poder para relutar com a ordem que ele dá. Só que ninguém luta contra Deus e vence, mãe. Certa vez teve um vaso que achou que podia lutar contra Deus. Aí o vaso relutou. Prevaleceu, mas não venceu. Quem foi? Jacó. Aí quem é que sai da briga mancando? Não foi o anjo não, foi ele. Então ninguém luta contra Deus e vence. Eu não sei qual foi a ordem que ele te deu. Eu não sei qual foi a diretriz e o propósito que ele estabeleceu para a sua vida para este tempo. Mas independente dos teus achismos, independente daquilo que você pensa, acha e deseja, a ordem que ele deu vai ser executada, você querendo ou não. Então faz o seguinte, olha para esse crente do teu lado e diga assim, coopera, vaso. Porque fica mais leve. A palavra de Jesus. Meu Deus do céu. Jesus. E aí Jesus, ele obriga os discípulos a subirem no barco. Joga o versículo 22, pastor Paulo, por favor. Aí tem uma ordem dos acontecimentos aqui. Primeiro, Jesus obriga eles a subir. Segundo, para que fossem adiante. Terceiro, para outra banda. Em Mateus não dá o nome do lugar, mas em Marcos dá, para Betsaida. Então, primeiro, Jesus obriga eles a subirem no barco, a elevar o nível. Segundo, para que entrassem no barco. Terceiro, para que fossem adiante. Quarto, para um lugar. E quinto, para atingir um alvo. Então as bases que eu falei anteriormente são essas. As coisas com Jesus é assim.
para determinados propósitos que Ele já tem preparados e estabelecidos para a gente, Ele nunca vai falar a etapa final. Ele nunca vai pular as etapas. Mas primeiro Ele te faz entrar no propósito. Então, primeiro, não reluta para entrar no propósito. Jesus soprou uma palavra aqui agora. Tem muita gente que está relutando para entrar na visão, para viver o propósito. Só que Jesus está dando oportunidade. Entra na visão enquanto é tempo. Não reluta não, entra na visão. Não reluta não, entra na visão. Entra na visão. Aí Jesus primeiro, Ele obriga os discípulos a entrarem no barco. Depois, para fazer o quê? Para ir adiante. Para depois, chegar do outro lado. Para depois, chegar em Betsaida. Então, às vezes, Jesus vai pegar eu e você. Na primeira escola, Ele foi com a gente. Pegou na nossa mão, nos conduziu, nos levou, nos ensinou. Só que nessa agora, para esse tempo, Jesus está dizendo assim: eu não vou falar qual é, primeiro, o objetivo final. Mas primeiro eu vou te fazer entrar no propósito. Porque o problema dos discípulos aqui não foi chegar em Betsaida. Não foi alcançar a outra banda. Não foi permanecer na direção. Não foi avançar. Mas o problema dos discípulos aqui foi entrar no barco. Foi entrar no propósito. Mas uma vez que a resistência para entrar no propósito e na visão do propósito é quebrada, o combo que ele tem fica leve. Eu vou de novo. Uma vez que a resistência para entrar no propósito, para entrar na visão é quebrada e é obedecida na marra a ordem que ele deu, aquilo que ele tem para agregar no propósito, tu não vai precisar se preocupar. Por quê? Porque quando você entra no barco, você até pensa que tu tem o controle de alguma coisa. Só que eu estou dizendo para você aqui, para você pegar. O barco é teu, mas o mar é dele. O barco é teu, mas o mar é dele. O remo é teu, mas o barco é dele. O mar é dele. A força para remar é tua, mas quem governa as águas e a força das águas é ele. O barco pode ser teu, mas o mar é dele. A estratégia para navegar pode ser tua, mas o mar continua sendo dele. Porque em Salmos está escrito assim: foi ele que criou o mar e é ele que tem o domínio. Então o homem não tem o domínio de nada, mas é ele que domina tudo. Quando você entender que o propósito está diante de você, que você tem que entrar, você querendo ou não, você vai até achar que tu tem um controle de alguma coisa. Por quê? Porque o remo está na palma da tua mão. Só que ele está dizendo assim: você pode ter o remo, mas quem vai guiar o teu barco sou eu. Quem vai guiar o teu barco é Ele. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Remacho. Glória. Émia. Sóvia. O barco é teu, mas o mar é dele. O remo é teu, mas o mar é dele. A força para remar é tua, mas quem governa as ondas é ele. Glória. Aí Jesus trabalha com esse processo. Primeiro ele faz os discípulos entrarem num propósito. Depois avançarem. Depois, em uma direção, para atingir um alvo. Só que a questão, quando os discípulos obedecem essa ordem, Jesus faz o que ele disse que ele iria fazer, que era despedir a multidão. Os discípulos começam a navegar, a caminhar com suas próprias pernas. Olha para esse crente do teu lado e diga assim: chegou o tempo de você não ficar mais na dependência de ninguém, mas caminhar com as suas próprias pernas.
Porque olha para ele, fala assim, por quê? Para esse tempo que ele tem, ele já te deu bagagem, ele já te deu experiência, ele já te deu estrutura. Então chegou o tempo de você caminhar com as suas próprias pernas. E os discípulos começam a caminhar. Aí a Bíblia diz que Jesus subiu para orar à parte no monte. Aí a Bíblia diz assim que o barco já estava no meio do mar. Aí Jesus do monte, isso aqui é terrível, porque era mais ou menos uns 5, 6 quilômetros e era de madrugada. Então como é que Jesus de madrugada no mar, no meio da tempestade, consegue enxergar um barco? Isso aqui é terrível. Pega essa. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo ele pode não estar do teu lado como ele esteve em algumas tempestades, só que ele não perdeu o teu barco de vista. O mar pode se levantar, as ondas podem se levantar, pode vir trovão, pode vir raio, pode vir o que for, mas ele não perdeu o teu barco de vista. Ele não perdeu o teu barco de vista. Você pode estar passando por um vale, por alguma situação, que você se pergunta e pergunta para Deus aonde é que Ele está. Ele está onde Ele deve estar. E você está onde você deve estar. E estando todo mundo no seu quadrado, acontece o que tem para acontecer. Só que você não está sozinho. Ele está de olho no teu barco. Ele não perdeu o teu barco de vista. Vamos acelerar. Aí os discípulos olham para o mar e vê que o vento ele é contrário. E as ondas estão açoitando o barco com muita força. Só que nessa tempestade não tem Jesus para clamar. Nessa tempestade, Jesus não está dormindo na beira do barco. Nessa tempestade, é os discípulos e os discípulos. Nessa tempestade, é os discípulos e o mar, o discípulo e as ondas. Os discípulos e a tempestade, os discípulos e o vento. Aí você fala assim, será que eu vou suportar? Aí eu volto. Coopera para o nível ser elevado. Porque quando o nível for elevado, isso aí não vai ser nada. Isso aí vai ser experiência, vai ser testemunho. Aí os discípulos começam a ver o cenário e começam a ficar com medo. E Jesus, vendo que eles estão com medo, toma uma atitude. E que atitude é essa? Jesus desce do monte. Ele abaixa o nível dele para estar no nível dos discípulos. E começa a caminhar por cima das águas. Só que pera lá. Essas águas que Jesus está caminhando, é as mesmas águas que estão quase fazendo os discípulos afundar. E Jesus está dizendo assim, aquilo que te amedronta, aquilo que te causa medo e que te causa espanto, aquilo que tem te amedrontado, aquilo que tem te abalado, aquilo que tem açoitado o teu barco, é passarela para mim. Eu vou de novo. Aquilo que tem te açoitado, aquilo que tem te amedrontado, aquilo que tem te afrontado, aquilo que tem te causado medo é passarela para Jesus. Mostrando que quem governa é Ele, quem manda é Ele, quem tem é Ele, quem pode é Ele. Olha para esse crente do teu lado e diga assim: quem tem o governo do mar é Ele. Em Salmo 29 está escrito assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Não é o diabo que troveja, não. Quem troveja é o Deus da glória. Tem muito crente que tudo dele é o diabo, tudo dele é Satanás. Você mais ouve o nome do diabo na boca dele do que o nome daquele que tem todo o poder. O diabo está furioso, o diabo isso, o diabo aquilo. Irmão, o diabo não tem nem casa para morar.
De vez em quando a gente passa na rua, a gente vê nas esquinas a casa dele. Uma tigela de barro. O diabo não tem nem casa para morar, irmão. E você fica potencializando ele e esquecendo que quem ainda troveja é o Deus da glória, não é o diabo não. Quem troveja é o Deus da glória. A primeira tempestade foi para te dar experiência e mostrar como é que funcionam algumas coisas. Só que a segunda tempestade é um particular de Jesus contigo. Jesus está mandando nesse nível, eu vou nesse nível. Ele quer tratar nesse nível, ele quer tratar nesse nível. A primeira tempestade foi para mostrar como é que funcionam algumas coisas em ambientes que você não domina. Porque os discípulos, na primeira tempestade, acharam que ia morrer e recorreram para ele. Aí Jesus se levanta e diz assim: rapaz, quem tem o domínio sou eu. As águas estão rugindo, o vento está falando muito alto. Só que vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Aí Jesus acalma. Por que que acontece essa tempestade? Porque Jesus ia libertar o gadareno. Quem lembra? Diga amém. Então, ali era uma influência direta de demônios. E Jesus fala. Por quê? Porque demônio tem ouvido. É você que às vezes não fala. É por isso que ele continua agindo. Vou de novo. Tem gente que está passando por alguns vales, algumas situações e não entendeu que demônio não é surdo, demônio tem ouvido. E que você também não é mudo, e que você tem autoridade. Só que o problema é que você não usa aquilo que ele já te deu. Então sai a partir de hoje aqui entendendo que demônio tem ouvido, mas que você tem boca para fazer ele ouvir. E que você tem palavra para liberar. Que você tem autoridade para mandar. Porque ele já te deu essa experiência. Aí Jesus na segunda tempestade, não é o diabo que está furioso, mas é o Deus da glória que está trovejando. Para quê? Para provar eu e você, para ver se aquilo que a gente passou na primeira tempestade, a gente aprendeu e guardou. Porque tem gente que passa em determinados vales, em determinadas tempestades, não vai dar para entregar tudo, mas amém, Jesus sabe todas as coisas. A gente passa em determinadas tempestades, em determinados vales, só que a gente não tira aprendizagem e proveito daquilo que a gente passou. Aí Jesus está permitindo essa nova tempestade se levantar, para ver se aquilo que ele te ensinou na primeira você guardou ou você jogou fora. Aí olha para esse crente do teu lado e diga assim: aí Vaz, tu guardou ou tu despachou? Ele está mandando nesse nível aqui, eu vou nesse nível. Eu não vou forçar nada. Teremia, Sovia, Chicomanácia, Andirema. Jesus está aqui, irmão. Glória. Glória. Adora Ele, gente. Adora Jesus, porque o diabo não queria que você ouvisse o que você está ouvindo aqui essa noite. Mas enquanto você adora, toda resistência é quebrada no nome de Jesus. Toda resistência para te fazer, para te impedir de lembrar daquilo que Ele te ensinou na primeira tempestade, está caindo por terra aqui hoje. E a experiência que Ele te deu vai ser estrutura e bagagem, e fundamento para você vencer essa segunda tempestade que tem se levantado na sua vida. Aí Jesus começa a caminhar por cima das águas. Depois que ele começa a caminhar por cima das águas, se eu não me engano, no Evangelho de João diz que Jesus estava quase passando os discípulos por cima das águas. Em cima do monte foi Jesus que viu os discípulos. Só que no meio da tempestade, foi os discípulos que viram Jesus. E quando eles veem Jesus, eles clamam, dizem: é um fantasma. Aí Jesus diz assim: rapaz, não temas, sou eu. Tem de bom ânimo. Mais uma vez, não é o diabo que está furioso, é o Deus da glória que está trovejando. Aí Jesus, aqui, faz diferente da primeira tempestade.
Na primeira, Jesus acalma a tempestade para depois tratar os discípulos. Mas nessa, Jesus trata os discípulos para depois acalmar a tempestade. Vou de novo. Na primeira tempestade, Jesus acalmou o vento na tua casa, no teu casamento, no teu ministério. Só que na segunda tempestade, Jesus está dizendo assim: eu não vou acalmar o vento. Eu não vou parar de trovejar. Eu não vou parar de apertar o parafuso. Eu não vou parar de te apertar, não vou parar de te provar. Porque antes de acalmar tudo que eu estou fazendo, eu vou te tratar. Porque para o nível que eu quero te levar, tu não pode permanecer do mesmo jeito. Não pode permanecer do mesmo jeito. Glória. Aí Jesus disse assim: primeiro eu vou tratar eles, para depois acalmar a tempestade. Primeiro eu vou tratar eles, para depois acalmar aquilo que tem feito eles se agitarem. Eu vou de novo. Primeiro Jesus vai te tratar, para depois acalmar aquilo que tem te amedrontado e tirar da tua paz. Primeiro Ele vai te tratar, para depois acalmar o vento. Primeiro Ele vai te tratar, para depois te colocar aonde Ele quer te colocar. Primeiro Ele vai te tratar, para te dar a experiência que você precisa para estar aonde Ele quer que você esteja. Primeiro Ele vai te tratar. Glória. Rema, choremia. Tem uma graça aqui. Chomanácia. Glória. Aí Jesus primeiro trata os discípulos. Tem bom ânimo, sou eu. Não temas. Só que aí tem um vaso, que eu amo esse vaso, que está vendo a tempestade, que está vendo o caos dentro do barco, que está vendo a situação com seus irmãos, mas ao invés dele se calar e ser mais um, ele se levanta. Eu vou de novo. Ele se levanta. Porque ele diz: todo mundo está ouvindo e todo mundo está quieto, só que eu não quero ser mais um. Vou de novo. Todo mundo está ouvindo e todo mundo está quieto, só que eu não quero ser mais um. Então eu vou me levantar. Por que ele se levanta? Porque ele entende que quando ele faz o que ninguém faz, ele prova do que ninguém prova. Quando eu me posiciono como ninguém se posiciona, eu vivo o que ninguém vive. Quando eu faço o que ninguém faz, eu vejo o que ninguém vê. Quando eu tomo a atitude que ninguém tomou, eu escuto o que ninguém escuta. Jesus está liberando as chaves aqui. Quem está ligado está pegando. Quem não está ligado está voando. Mas quem está ligado está pegando. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Eu queria entregar tudo, mas não vai dar tempo. Essa atitude de Pedro fazer prova com Jesus, gente, revela muitas coisas. Repita comigo assim: a intenção de Pedro é louvável, só que a revelação de Pedro é superficial e equivocada. A intenção de Pedro é louvável. Por quê? Eu vou te explicar. Pedro ele se levanta e faz prova com Jesus. Por que ele faz prova com Jesus? Porque ele entende que melhor do que ouvir a voz dizendo não temas e ficar dentro do barco é estar onde ele está. Pedro ele não se conforma somente a ouvir a voz, mas Pedro decide estar onde ele está. Por quê? Porque quando eu só escuto a voz, eu sou só mais um. Quando eu só escuto a voz, as minhas experiências permanecem a mesma. Quando eu só escuto a voz,
a minha vida permanece do mesmo jeito. Quando eu só escuto a voz, as coisas permanecem iguais. Só que quando eu decido abrir mão somente de ouvir a voz e estar onde Ele está, eu provo do que ninguém prova. A palavra no Salmo 29, eu creio que é um cumprimento aqui. Lá diz que a voz do Senhor ouve sobre as águas. Aonde é que Jesus está? Sobre as águas. Que o Deus da glória troveja. Lembra da tempestade? Só que o Senhor está sobre as muitas águas. Aí Jesus está dizendo assim: melhor do que ouvir a minha voz é estar onde eu estou. Porque quando você só ouve a minha voz, você só é mais um. Mas quando você decide estar aonde eu estou, você prova dos benefícios que a minha voz tem. A minha voz, ela quebra a resistência. Não sou eu, é a palavra que diz. A minha voz faz o impossível se parecer possível. A minha voz abre porta, a minha voz cura, a minha voz liberta, a minha voz faz. Só que para você provar dos benefícios que a minha voz tem, você tem que sair do seu ambiente. Porque Pedro passou grande parte da sua vida dentro de um barco. Só que Pedro, quando escuta a voz dele sobre as águas, ele diz assim: eu não entrei nesse negócio para permanecer do mesmo jeito. Eu entrei nesse negócio para provar do que eu nunca provei. Então, Jesus, se é o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Por quê? Pedro não tinha plano B. Vou de novo. A fé de Pedro fazia com que Pedro não tivesse um plano B. Pedro tinha currículo, sim ou não? Sim. Só que Pedro não tinha um plano B, irmão. Porque ele entrou nesse negócio para morrer. Tem muita gente que não vive o extraordinário de Deus, o sobrenatural. Por quê? Porque tem plano B. Se isso aqui não der certo, eu posso... Porque eu sou formado aqui, eu sou formado ali. Só que só prova do sobrenatural quem entrou por tudo ou nada. Vou deixar a palavra fazer efeito. Quem está ligado está pegando as chaves que ele está liberando. Pedro, quando ele faz prova com Jesus, ele está dizendo: Senhor, eu não tinha muita coisa. Só que o Senhor me deu além do que eu tinha. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro, aquele dia, pescou uma manada de peixe como ele nunca tinha pescado. Só que Jesus, ao dar tudo para Pedro, ele diz: Pedro, deixa tudo e me segue. Então primeiro ele te dá alguma coisa, para depois pedir o que te deu. E quando você entender que com Jesus é assim, me dá o teu Isaac para depois ter o teu Isaac, você vai provar do sobrenatural. Só que a questão aqui é que você não pode ter plano B. Ou é tudo, ou é nada. Jesus não quer que a gente seja pela metade. Mas Ele quer que a gente leve uma vida de integridade. A palavra integridade vem da palavra inteiro. Ou é tudo, ou é nada. Se não for para dar tudo, irmão, nem vem. Mas se for para dar tudo, vem, Pedro. Vem, Pedro. E eu quero acreditar que eu não estou pregando para uma igreja que veio para entregar metade, que veio para dar metade para Ele, mas que veio para o tudo ou nada. Olha para esse crente do teu lado e diga assim: é tudo ou é nada? Se não for para o tudo, sai de perto de mim. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não vai dar para entregar tudo. Eu estou falando de tudo, mas não vai dar para entregar tudo. Mas que Jesus queria tratar, Ele tratou aqui, irmão. Eu vim cheio de coisa para falar. Não vai dar tempo de eu terminar, mas amém. Mas entenda que para esse tempo você deve cooperar para que o nível seja elevado. Como é que eu coopero, pregador? Obedecendo, buscando, renunciando, dando para Ele o que é de direito, um tempo de qualidade, reverência. A gente está sendo ministrado aqui toda semana. Como é que está as tuas reservas? Como é que está a sua despensa? Então, para eu elevar o nível, eu tenho que abastecer.
para eu elevar o nível, eu tenho que cooperar. Para eu elevar o nível, eu tenho que trabalhar junto com Ele. Porque quem eleva o nível é Ele, mas quem coopera para o nível ser elevado é eu e você. Segunda coisa, Ele nunca vai te falar qual é o ponto final de tudo. Mas Ele vai te dar o que é necessário para você alcançar o propósito final. Terceira coisa, quem troveja não é o diabo, mas é o Deus da glória. Quarta coisa, entre nesse negócio, irmão. Larga tudo que você tem, pro tudo ou pro nada. Ou é tudo ou é nada. Não tem um plano B. Porque Jesus não teve o plano B quando te criou, não. Eu aprendi que Jesus, quando nos fez, Ele não te pegou quando você saiu do ventre da sua mãe e diz o que vai ser de fulano, o que vai ser da Elaine, o que vai ser da pastora. Não. Já estava tudo escrito. Então não tinha um plano B. Até a queda não pegou Deus de surpresa. Porque a Bíblia diz que Jesus já era o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Adão nem tinha pecado, mas o sacrifício já estava pronto. Então não tem um plano B. Entre nesse negócio por tudo. Se não for para entregar tudo, nem vem. E você que recebeu essa palavra, eu vim aqui cheio de coisa para falar, para entregar, mas quem manda é Ele. Eu sou dele, você é dele, quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele. Mas você que entendeu, a palavra pode aplaudir Jesus. Que para esse tempo Ele já te deu o que é necessário, a experiência, a bagagem, a maturidade, o fundamento necessário para você caminhar com as suas próprias pernas. Que nós não devemos ter plano B, porque o barco pode ser nosso, mas o mar é dele. O recurso pode ser teu, mas quem designa ainda é Ele. Então você que recebeu essa palavra, entendeu aquilo que Jesus quer de nós para esse tempo, e entendeu a conversa que Ele teve com a gente hoje, levante a sua mão, aplauda Jesus e diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos?